Capítulo 502, Absorvendo a raiz do Nirvana do Dragão. Tradução, do Corão Revisão, 0. Xuanwuji ficou cada vez mais louco enquanto pensava nessa aventura dentro do palácio imperial do deus demônio. Sua região demoníaca do Mar do Sul tinha tido as maiores perdas. Tudo o que resta da minha região demoníaca do Mar do Sul está aqui e todos nós fomos perseguidos por vocês durante as últimas 10 milhas. Como podemos possivelmente ter obtido o forno de fusão universal celestial e a raiz do Nirvana do dragão? Velho ladrão Xuan, você acha que uma desculpa tão fraca é boa o suficiente? Quando atravessamos a matriz protetora do palácio, a entrada permaneceu aberta por muito tempo. Quão difícil poderia ter sido para você providenciar um discípulo que se esgueirasse e evitasse a nossa percepção? Você fingiu que não conseguiria abrir a formação da matriz que protegia a raiz do Nirvana do dragão e então você usou o forno de fusão universal celestial para atrair a mim e o Abade Baimei de modo que entrassemos na caverna. Você usou essa chance de abrir a formação da matriz ancestral e roubou a raiz do Nirvana do dragão. Então, usando o método de atrair um tigre, você nos forçou a segui-lo e deixou o seu pequeno discípulo obter a segunda raiz do Nirvana do dragão e o forno de fusão universal celestial enquanto estávamos ausentes. Ao mesmo tempo, você também poderia usar a matriz de transmissão para escapar. Este plano era realmente muito perfeito. Duas raízes do Nirvana do dragão e também o forno de fusão universal celestial estariam todos na sua palma. E você seria capaz de escapar ileso. Mas que pena que a vida é cheia de reviravoltas. A matriz de transmissão falhou e você ficou preso aqui conosco. Você perdeu no seu último movimento no tabuleiro de xadrez e agora sofreu as consequências. Assim que Nanyun confiantemente disse a sua opinião, o rosto de Xuanwuji ficou verde. Xuanwuji não pode deixar de reconhecer que o pensamento absurdo de Nanyun Wang realmente parecia bastante razoável. Se Xuanwuji estivesse no lugar de Nanyun Wang, então ele provavelmente teria tido este palpite também. Xuanwuji estava deprimido ao ponto em que ele queria entrar em uma parede. Através de seus milhares de anos de cultivo, ele sempre foi o único que enganou os outros, desde quando ele se tornou aquele que foi enganado. Na verdade, ele também suspeitava que Lin Ming não tinha essa habilidade. Mas então quem poderia ser? Quem poderia colocá-lo em um estado tão miserável? Ou era alguém da quarta etapa da destruição da vida, ou mesmo uma potência na quinta etapa da destruição da vida. Ele entrou silenciosamente no palácio imperial do deus demônio e aproveitou toda esta situação. Neste momento, o Abade Baimei disse de repente, há mais cinzas no chão. Milímetro. Todos olharam e viram que existiam 3 pilhas de cinzas em torno da plataforma do forno de fusão universal celestial. Alguns dos anciãos mais cautelosos lembraram que ali originalmente 4 pessoas morreram em torno do forno de fusão universal celestial. E 2 dessas pilhas de cinzas já haviam sido coletadas em caixões. Só deveria haver mais 2 pilhas de cinzas, mas agora havia uma terceira. Poderia ser. Mu Fengtian expirou pálida e Mu Yuang também sentiu seu coração parar, como se alguém o tivesse agarrado firmemente. Sua respiração trancou na sua garganta e gotas de suor começaram a se formar em sua testa. Lin Ming. Ele morreu aqui. O Abade Baimei hesitou por um momento e então caminhou até as cinzas. Ele se agachou, se aproximando para tocá-las e calmamente disse, as cinzas ainda estão quentes. Ele provavelmente morreu há menos de 1/4 de hora atrás e provavelmente foi queimado até a morte pela matriz dos 8 dragões de Jade iluminados. Assim que o Abade Baimei falou, ele puxou um anel espacial entre as cinzas e usou seu senso divino para procurar dentro dele. Como o anel espacial foi carbonizado pela matriz dos 8 dragões de Jade iluminados, a dimensão instável em miniatura estava começando a desmoronar e estava parcialmente destruída. Já havia muitas coisas que não podiam ser retiradas, mas ainda podia-se ver claramente o que estava lá dentro. Fada donzela Mu, venha dar uma olhada.
O abade Baimei entregou o anel para Mu Yuang. Os dedos de Mu Yuang tremeram assim que ela recebeu o anel. No momento que ela penetrou o seu senso divino, Mu Yuang apenas sentiu uma tontura avassaladora. Ela viu o pergaminho de Jade, aquele que tinha os 3 primeiros níveis da crônica divina proibida do pássaro vermilion gravados sobre ele. Seu aperto espremeu o anel espacial. Mu Yuang sentiu um peso profundo pressionar o seu coração. Ela colocou muitas de suas esperanças e sonhos em Lin Ming. Ela até tinha planejado casar Mu Qianyu com Lin Ming, mas agora... Yuang, acalme-se. Lin Ming talvez não tenha morrido. Mu Fengxian disse a Mu Yuang com uma transmissão de som de verdadeira essência. Embora ela também estivesse preocupada, ela não acreditava que Lin Ming teria morrido aqui assim. A lança divina do cometa roxo e a alabarda sanguinária da grande desolação não estão dentro do anel espacial. Eu sei, mas... Mu Yuang ainda não conseguiu se acalmar. Esse anel espacial deveria ser um dos anéis espaciais secundários de Lin Ming. Quanto à lança divina do cometa roxo e a alabarda sanguinária da grande desolação, eles deveriam ser colocados dentro do anel espacial principal de Lin Ming. Era possível que o anel espacial principal de Lin Ming tivesse sido roubado ou que a matriz dos 8 dragões de Jade iluminados o tivesse queimado completamente. Apenas dependendo desse único ponto não conseguiria provar que Lin Ming ainda estava vivo. Xuan Wuji, quais palavras você tem a dizer por si mesmo? Nan Yunwang disse sinistramente quando seus olhos brilharam para Xuan Wuji. Você acha que essa pilha de cinzas é Lin Ming? Se Lin Ming realmente morreu nas mãos de meu discípulo, então, por que ele não teria destruído completamente o cadáver e, em vez disso, deixar você descobrir ele? Talvez você também tenha pensado neste pequeno detalhe e intencionalmente deixou aqui para encobrir seus crimes. A boca de Xuan Wuji se contraiu e seu rosto se distorceu quando enfrentava as acusações agressivas de Nan Yunwang. Nan Yun, parece que, em qualquer caso, você não vai acreditar em mim, não importa o que eu diga. Talvez você possa querer lutar comigo em uma batalha de vida ou morte. Em uma verdadeira partida de vida ou morte, talvez eu não tenha a sorte para sobreviver, mas você não estará melhor. Eu me pergunto como você vai deixar o palácio imperial do Deus Demônio. Nan Yunwang zombou, uma vez que eu matar você e obter o pergaminho de Jade do Imperador Demônio, também conhecerei as técnicas secretas. Quão difícil seria para eu romper as barreiras então? Se eu morrer, então eu certamente destruirei o pergaminho de Jade do Imperador Demônio primeiro. Quão difícil seria isso? Xuan Wuji não deu um único passo para trás, ele também não estava disposto a explicar sua situação. Esses velhos originalmente suspeitavam mutuamente um do outro, sem mencionar que nenhum deles se importava em ouvir explicações nesse tipo de situação. Em caso afirmativo, seria melhor mostrar um lado duro e colocar a própria vida de Nan Yunwang contra ele em uma aposta desesperada. E com certeza, quando Xuan Wuji disse que ele iria destruir o pergaminho de Jade do Imperador Demônio, as feições de Nan Yunwang também ficaram pálidas. A 100 milhas de distância do Palácio Imperial do Deus Demônio em uma série de plataformas de matrizes, uma luz branca brilhou. A figura de um jovem apareceu à sombra da luz no centro da plataforma. O jovem era bonito e seus olhos estavam limpos e brilhantes. Sua aura era distinta e valorosa, mas também continha um toque causado pelo cansativo desgaste. Este era Lin Ming, que tinha fugido do Palácio Imperial do Deus Demônio através de uma matriz de transmissão. Eu finalmente saí. Lin Ming respirou fundo e limpou o suor das palmas das mãos. Durante esta viagem ao Palácio Imperial do Deus Demônio, ele não teve uma única batalha. No entanto, foi muito mais emocionante e perigosa do que suas batalhas na guerra contra a região demoníaca do Mar do Sul. Com as potências de várias forças importantes lutando umas contra as outras, os nervos de Lin Ming ficaram constantemente no precipício, sem um único momento para relaxar.
Em última análise, ele usou as suas próprias manipulações para colocá-los um contra o outro e coletar os despojos, e essa foi uma aposta extremamente arriscada e perigosa. Quando Lin Ming saiu, ele nem sequer tomou um momento para descansar. Ele imediatamente correu para as outras plataformas, mudando completamente todos os símbolos sobre elas. Ele temia que Xuanwuji também conhecesse a posição e o método para usar as outras matrizes de transmissão. Se ele usasse outras matrizes de transmissão para sair, então isso o colocaria em uma situação horrível. Muguang, por quanto tempo a barreira defensiva em torno do Palácio Imperial do Deus Demônio pode parar esse grupo de velhos companheiros? Provavelmente 4 ou 5 dias. Além do tempo que precisam para sair do Palácio Imperial do Deus Demônio, talvez 5 ou 6 dias possam ser possíveis. 5 ou 6 dias. Lin Ming hesitou por um momento. Isso deveria ser tempo suficiente. Ei, você está pensando em convocar a besta santa, o Leviatã gigante que está dormindo neste mundo em colapso. Você deve esquecer disso. Se você quiser controlar o Leviatã gigante, você está longe do suficiente, mesmo que você tenha uma técnica secreta para fazer isso. Você também deve ter a força da alma e a força para apoiá-la, caso contrário você não poderia nem mesmo convocá-lo. Com este santo em uma condição tão lamentável, também é impossível para mim levar o Leviatã gigante. Lin Ming balançou a cabeça e disse: o Leviatã gigante é inútil para mim agora. Eu tenho que sair e me aventurar, então, como eu poderia trazer um Leviatã gigante do tamanho de uma ilha comigo viajando? Se eu desse o Leviatã gigante para a ilha da Divina Fênix, então poderia ser usado para proteger a seita. Mas, como já existiam algumas pessoas que suspeitam de mim, se eu também roubar o Leviatã gigante e mantê-lo na Ilha da Divina Fênix, então isso realmente empurraria a Ilha da Divina Fênix em uma tempestade. Lin Ming não estava muito interessado no Leviatã gigante. Se ele pudesse, ele queria usar algum método para evitar que Xuanwuji o levasse. No entanto, seu cultivo era simplesmente muito baixo e ele não tinha essa habilidade. Então, o que você planeja fazer nos próximos 4 ou 5 dias? Ele disse: nos próximos 4 ou 5 dias, vou absorver a raiz do Nirvana do dragão. Você? O Pug ficou chocado com as palavras de Lin Ming. Você, um mero bebê no nível avançado do reino Outian, quer engolir a raiz do Nirvana do dragão. Você é um louco. As sobrancelhas de Lin Ming se arquearam em desafio, e qual é o problema disso? Não há talentos do caminho marcial do fortalecimento corporal nas terras santas do reino divino que conseguiriam absorver uma raiz do Nirvana do dragão no reino Outian. Menino, deixe-me dizer-lhe, dentro do reino divino, há muito poucas pessoas que caminham pelo caminho do cultivo duplo da essência e do corpo. Eles caminham pelo caminho marcial do recolhimento de energia e percorrem seu caminho até o reino núcleo rotativo e o reino mar divino, ou vão pelo caminho marcial do fortalecimento corporal até o refinamento medular temperante e os 8 portões internos escondidos. Apenas os talentos de mais alto nível teriam confiança absoluta neles mesmos e percorreriam do caminho do cultivo duplo de essência e do corpo. Embora um cultivador no caminho do cultivo duplo da essência e do corpo tivesse uma grande vantagem sobre um artista marcial no mesmo nível, eles também teriam que pagar um preço e um esforço dezenas de vezes maior. Simplificando em termos claros, os ganhos simplesmente não compensam as perdas. O Pug falou com o jeito de um professor. Então, é assim. Lin Ming ficou um pouco surpreso, então imediatamente ele deu uma risada. Ele havia assumido que todos os artistas marciais no reino divino teriam que passar pelo refinamento medular, mas agora parecia que ele inadvertidamente escolheu um caminho que apenas os gênios dentro do reino divino seguiriam. Um gênio do reino divino. Como Lin Ming pensou nisso, uma cor estranha passou sobre o seu rosto. Apenas que tipo de fronteira era um gênio do reino divino? O Pug parecia ser viciado em seus ensinamentos.
Ele continuou a dizer com uma expressão presunçosa: eu aconselho você a dar cada passo de maneira ordenada. Você não deveria ficar preocupado com o refinamento medular por um tempo. Mesmo aqueles que seguem o cultivo duplo da essência e do corpo no reino divino normalmente esperam até o nível avançado do reino Xiantian ou o nível de pico do reino Xiantian para completar o refinamento medular. Ainda é muito cedo para você. Além disso, este santo pede que você escolha um caminho principal para se concentrar, tanto o caminho marcial do fortalecimento corporal como o caminho marcial do recolhimento de energia são muito bons. Caminho marcial do fortalecimento corporal simplesmente requer muitos recursos. No reino divino, apenas grandes seitas podem suportá-lo. Lin Ming ignorou o conselho do Pug e disse: você não precisa se preocupar sobre esta questão a meu respeito. Eu tenho que absorver esta raiz do Nirvana do dragão e eu não tenho outra escolha além de fazer isso. Assim que Lin Ming pensou em Mu Qianyu, ele sabia que ele precisava aumentar sua força com urgência. Lin Ming já não discutiu mais com o Pug. Ele respirou profundamente e então tirou a caixa de jade. Dentro da caixa de jade, a raiz do Nirvana do dragão estava com todos os 9 ramos secundários em condições impecáveis. As raízes secundárias se agarravam como dragões com chifres e era difícil distinguir entre elas. A raiz do Nirvana do dragão estava envolvida em um solo com uma energia de origem espessa. Este solo era a melhor embalagem para preservar a força espiritual da raiz do Nirvana do dragão.